Amém, meus irmãos, amém. Eu não sei por que o YouTube não deixa mais gravar sequencialmente. Quando chega nos 25 minutos, mais ou menos, ele fala que vai travar o vídeo. Enfim, vamos lá, vamos continuar, né? Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 15. Estamos agora no verso 44, tá bom? Nós estávamos falando da ressurreição, como será, segundo a palavra de Deus, né? Verso 44. É plantado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual, como eu estava dizendo. Um corpo espiritual. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele veio com um corpo espiritual. Porém, não estava limitado ao espaço-tempo nem à lei da física. As portas estavam fechadas, ele passou pelas portas fechadas. E falou com os discípulos, disse, a paz seja convosco. Sentou e comeu. Louvado seja o nome do Senhor. É um corpo poderoso, o corpo ressurreto. Esse é o corpo que ele vai nos dar. Apropriado a cada um de nós, porque cada um de nós é um indivíduo, cada um tem uma digital. Meu corpo não vai ser igual ao seu, nem o seu igual ao da sua irmã, nem o do seu igual ao do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ora, se existe corpo natural, existe também corpo espiritual. É uma consequência. Do mesmo jeito está escrito. Escrito aonde? Nas escrituras. Em Gênesis. Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Quando Deus soprou o fôlego de vida nele, ele se tornou alma vivente. Mas o primeiro Adão foi o corpo feito do pó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Deus fez o corpo natural do pó, modelou e depois veio o corpo espiritual, que foi o fôlego, o sopro de vida que Deus deu para o Adão se tornar alma vivente. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, como nós temos essa imagem do homem terreno aqui, braço, perna, esse corpo aqui, ó, do mesmo jeito que temos essa imagem de corpo, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial, irmão. Seremos um corpo, só que um corpo glorioso, magnífico, incorruptível, não preso a espaço-tempo, nem a doença, nem mais nada, irmão. Ser um corpo poderoso. Aleluia, eterno, para sempre. Né? Louvado seja Deus. E você tá com medo de coronavírus, irmão? Por favor, pelo amor de Deus. Verso 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Por isso que, né, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, os que estiverem vivos para a vinda do Senhor, né, serão transformados antes de chegar nas regiões celestiais. Por quê? Porque o carne e sangue não podem herdar, não podem participar, estar no reino de Deus. Tem que ser transformado no processo. Nem o perecível herdar o imperecível. Eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. É o que ele está dizendo. Nem todos os membros da Igreja de Jesus, que são os crentes espalhados pelo mundo inteiro, nem todos esses vão dormir, ou seja, ir a óbito. Mas todos serão transformados, tanto os que foram a óbito, tanto os que estiverem vivos. Mas o processo será o mesmo, transformação, porque tem que entrar na glória transformado por ele. Louvado seja Deus. E ele fará tudo isso, irmão, por nós, por sua graça e misericórdia. Aleluia. E ele continua. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Que trombeta? A última.
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pois convém que este corpo que perece se revista, seja transformado em um corpo que possui a incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível, que apodrece depois que vai ao caixão, no momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade e este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. A morte morreu, irmãos. A morte morreu. O atestado de óbito dela é a ressurreição de Jesus Cristo, que imputará, colocará em nós a sua ressurreição e nos chamará e nos ressuscitará. A morte morreu. Acabou para a morte. Você acha que eu estou falando isso? Vamos ver se o Paulo fala a mesma coisa? Verso 55. Cadê, morte, a tua vitória? Aqui, ó. É o irmão Paulo que está perguntando. Onde está, morte, a tua vitória? Onde está, morte, o teu aguilhão? A tua ferramenta de ferir e matar? Cadê? Porque o aguilhão, essa ferramenta de ferir e matar da morte, é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso nós vamos morrer. Louvado seja Deus. Seja de coronavírus, seja de acidente de moto, seja de tiro, seja de infarto, seja dormindo. Não importa, meu irmão. Não importa. Louvado seja Deus. Isso é que Satanás quer que você não saiba. Ele não quer que você saiba dessas verdades das Escrituras. Ele não quer que você conheça a verdade te liberta. Ele quer te manter preso na ilusão de que você tem capacidade de adiar isso, adiar, e você não reconhece nunca que é um pecador miserável e precisa de um Salvador. Aleluia. E vai embora nessa ilusão. E aí ele compra muitas pessoas com transhumanismo, com a tecnologia, para dizer que a pessoa vai viver mais e mais e mais. Mentira dele, irmão. Tudo isso para a pessoa não se arrepender dos pecados dela. Não entender que o salário do pecado é a morte e que um dia ela vai a óbito. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra está dizendo a verdade para mim e para você. A verdade dói, mas liberta. Louvado seja Deus, não é isso? Mertiolate ardia, mas sarava, né? Fizeram mertiolate agora aí que não arde, mas também não sara. O que adianta, irmãos? Nada. Quem respeita, fala a verdade, irmão. É isso que Jesus fez conosco. Doeu ouvir essa palavra no começo, mas agora eu tenho prazer em ler isso aqui, admitir quem eu sou e quem Ele é. E eu me alegro. Louvado seja Deus. Então, vamos lá. Paulo faz a mesma pergunta. Cadê, morte, a tua vitória? Cadê, morte, a tua ferramenta de ferir, teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado e o poder, a força do pecado é a lei. Que lei? A lei de Deus. Porque não obedecer toda a lei de Deus instituída por ele não é os 10 mandamentos só. Os 10 mandamentos são o eixo da lei de Deus, que consta em mais de 600 e poucos ordenanças. Então tem que obedecer isso. Deus exige que obedeça isso dia e noite, noite e dia, porque ele não toscaneja nem dorme. Aleluia. Então, como nós não conseguimos obedecer isso, que é a exigência dele, nós vamos morrer, todos nós. Depois de Adão, todos pecaram e carecem, necessita, precisa, não tem. Carecer significa precisar, não ter da glória de Deus. E a glória estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele mesmo o mundo. Ninguém vai ao Pai, a Deus, como muitos dizem, né? Não, eu não... Jesus não, eu creio no Criador. Né? Só que o Criador disse que Ele, Criador, estava em Jesus, meu amigo. Reconciliando com Ele mesmo o mundo. Você quer se reconciliar com o Criador sem Cristo? Você não consegue. Ninguém consegue. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a verdade.
Aleluia. Ah, eu não preciso de Jesus, não. Eu creio só no Deus Todo-Poderoso. É? Mas o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Você quer chegar no céu sem a ponte, sem o caminho, irmão? Você vai dar de cara na porta, infelizmente. Infelizmente, cara. Porque no tribunal, no dia do grande trono branco, o Senhor Deus, o Pai, o Eterno, como muitos chamam, né? Para para dizer que Jesus, que não precisa de Jesus, né? Ah, o Criador, eu creio no Criador. Só que a palavra diz: crê que Deus é um só, fazeis bem. Até os demônios crê e tremem. Crer que Deus é um só, é óbvio que é. Né? Até os demônios crê, admite e treme. E vocês não tremem. Os que não querem o Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, sai desse caminho. Sai desse caminho. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem judeu, nem grego, nem brasileiro, nem africano, ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sendo falada há mais ou menos 2000 anos. 2000 anos. Louvado seja Deus. Vamos lá. Contudo, apesar do aguilhão da morte ser o pecado e o poder do pecado ser a lei, contudo, graças a Deus, nós damos graças a Deus que nos dá a vitória. Não foi o que ele perguntou? Cadê a tua vitória, morte? Graças a Deus que nos dá a vitória. Não é eu e você que conquista a vitória. A vitória segundo o reino de Deus é diferente, irmão, da vitória segundo o reino desse mundo. Segundo o reino desse mundo, você é que vence. O mérito é seu. Não é isso? Você é aplaudido, aclamado, você ganha medalha, ganha troféu, ganha premiação, não é assim? No reino de Deus é diferente. Deus é quem dá a vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Não é isso? Por isso que se diz lá em Apocalipse: ao que vencer, lhe darei a coroa da vida e entrará na minha cidade pelas portas. Ao que vencer, baseado na vitória de Deus. Deus que dá a vitória em Cristo Jesus. Não é nós que conquistamos a vitória. No reino de Deus é diferente, irmão. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. Aleluia. E aí, Paulo dá graças a Deus, viu? Que Deus dá a vitória para ele e para nós. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, finalizando esse assunto, o irmão Paulo: meus amados irmãos, permaneçam firmes, sabendo de tudo isso que foi lido aqui, crendo. Sem crer também não adianta nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz. Sem crer nessas palavras, irmão, é impossível agradar a Deus. Não basta só lermos, não basta só ouvirmos, temos que crer, irmão. Temos que crer. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e que absolutamente nada vos abale, nem o Jornal Nacional, nem o Jornal da Record, nem o SBT, nem a internet, nem o João Dória, nem o... nada. Nada, irmãos, nos abale. No sentido disso, de sabermos que vamos ressuscitar, querido, um dia. Seremos ressuscitados um dia, querido, com um corpo glorioso e magnífico. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Dedicai-vos dia após dia, irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Dedicai-vos, irmão, dia após dia, um dia de cada vez. Porque Deus não prometeu que você vai viver 50 anos, não. A palavra do Senhor diz: o dia que se chama hoje. Tiago, irmão de Jesus, diz assim: e agora vós que dizeis, amanhã e viajaremos, negociaremos e ganharemos e faremos isso e aquilo. De onde vem esse orgulho? Essa soberba? Deveis dizer assim: se Deus permitir, iremos, viajaremos, divertiremos, fazeremos negócio e daí por diante.
E ele continua: o que é a vossa vida? A pergunta que o Tiago faz. O que é a vossa vida? Vós sois como uma nuvem que no momento está ali e daqui a pouco se dissipa. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não é uma semana de cada vez, não é um mês de cada vez, não é um ano de cada vez. É um dia de cada vez. Está exagerando, irmão Amorim. É? Vamos ver o que Jesus falou no Pai Nosso. Os discípulos perguntaram: Mestre, nos ensina a orar, a conversar com Deus? Jesus disse: esse é um modelo. Não é uma reza que você tem que rezar 50 vezes o Pai Nosso religiosamente pagão, não. É um modelo. É a mecânica de conversar com Deus. É assim. Jesus que ensinou. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai da igreja que estás no céu. Santificado seja seu nome. Venha a nós seu reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Venha a nós, Senhor. Venha para dentro de nós o teu reino. E seja feita a minha vontade? A minha vontade egoísta? Muitas das vezes? Imediatista? Não. Seja feita a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Assim na terra como no céu. Porque do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus não cabe dentro de lugar nenhum. Tudo é que cabe dentro de Deus. O profeta Isaías diz que os altos céus são a tua morada, o teu trono, e a terra o estrado dos teus pés. Louvado seja Deus. Deus não cabe em lugar nenhum. Tudo cabe dentro dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Jesus ensina: seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. E o pão nosso, é aqui onde a gente chega. O pão nosso, porque eu peço o pão nosso, não só o meu. Porque eu faço parte de um corpo, que é a igreja dele. O pão nosso de cada dia. Quando? Nos dai quando? O pão nosso de cada dia. Ele não ensinou assim, irmão. O pão, Jesus, o meu pão de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo, me dai hoje. Já me dá o pão da semana, Jesus. Que eu não preciso conversar com o Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sabe? Você entendeu, irmão? Por que ele fala? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Porque você e eu, irmão, precisamos todo dia conversar com ele e pedir o pão. Aleluia. Porque sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Aleluia. Então, por isso que Jesus diz, o pão nosso, ele incentiva, orai assim, o pão nosso, não peça só o seu não, tá? Não seja egoísta, como fazem os pagãos, não. Pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Hoje, Senhor. No Antigo Testamento, ele mesmo, Jesus, que é Deus, né? É o Filho de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai, ele disse para o Filipe. Filipe falou, Jesus, mostra só o Pai para nós, o Deus eterno, o Jeová, o Yahvé, o Pai Celestial, e nos basta. Jesus falou, Filipe, como assim? Tu dizes, mostra-nos somente o Pai, o Eterno, o Jeová, o Criador. Há tanto tempo estou no meio de vós, Filipe. Como dizes tu uma bobagem dessa? Quem me vê a mim, vê o Pai, o Criador, o Eterno, Jeová, porque eu e o Pai somos um. Jesus disse. Aleluia. Então ele diz na oração do Pai Nosso, um modelo de oração.
pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O dia que se chama hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Isso não é só uma frase. Isso é uma realidade, irmão. Isso é uma realidade. Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Quantas pessoas saíram para trabalhar e não voltaram com vida? Isso é uma realidade, querido. Não é uma frase de para-choque de caminhão. É uma realidade das Escrituras, que é Jesus. A Escritura é Jesus, irmão. A palavra é Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, quando você lê isso aqui, você pode ir lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vir para os profetas, vir para Salmos, e você vai encontrar Jesus, porque Ele é a palavra. No princípio, disse João, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Moisés, Gênesis, disse, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito dele, o Espírito Santo, que é onipresente, não pode sair de lugar nenhum, porque ele é onipresente. Quando não havia nada, ele já pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, que é o verbo, palavra que indica a ação. E disse Deus, haja e ouve. Haja luz e ouve luz. E João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, falando de Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ele que disse lá, Moisés escreveu, haja e ouve. Foi Jesus que disse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Buscai-o enquanto se pode achar. O tempo se abrevia. O tempo se abrevia, irmãos. Satanás está tentando fazer com que as pessoas percam a esperança na eternidade, na salvação, no evangelho simples que nos foi pregado no começo da nossa caminhada. Você lembra, meu irmão e minha irmã, no começo da sua caminhada, o evangelho que foi pregado para você? Que Jesus salva, Jesus é o salvador da sua alma. É isso, irmão. Não mudou. Não mudou. E para os que não têm Cristo ainda, eu te falo, meu amigo, minha amiga. Venha. Venha enquanto é tempo. Enquanto a vida, a esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não precisa dar nada. Porque Ele não precisa de nada. Quem precisa é você. Você não precisa dar nada. Porque Ele não precisa de nada de você. Você não tem nada para dar para Ele. Eu não tenho nada para dar para Ele. É nós que precisamos dele. Aleluia. E assim nós finalizamos essa palavra de hoje. Assim nós finalizamos essa palavra de hoje. Não deixe que a sua esperança seja roubada por Satanás, que é o cabeça de todo esse sistema que está aí, que está por trás de toda essa maquinação que está acontecendo. É Satanás. A palavra do Senhor diz: o mundo, o sistema, jaz no maligno. Lembre-se disso. E você que é cristão e está com esperança nesse mundo, reveja seus conceitos, meu irmão e minha irmã. Porque não tem base nas escrituras essa esperança. Nossa esperança está em Cristo, da qual esperamos a sua vinda gloriosa.
que nos levará às suas mansões celestiais que Ele preparou para nós. E ainda que não fossem nada, não tivesse nada, não tivesse casa, não tivesse nada, só o fato de estarmos com Jesus no céu, para mim me basta. Não importa o lugar, não me importa. O que importa é quem estará lá. Amém? Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia para todos, em nome de Jesus. Amém.